A situação que nós nos encontramos agora é a seguinte: a gente está na estrada, viajando, carro pesado, mala cheia, e você se dá conta que esqueceu alguma coisa em casa. Você já está um tempão na estrada, Gustavão. E aí, você volta, continua a viagem, você volta para recuperar aquilo que você deixou para trás. Como é que você decide numa situação dessa aí? Você já está aí há 2, 3 horas de viagem. Paulo, a depender do que eu esqueci, eu volto. Porque de repente pode ser a chave do apartamento lá da praia, que eu vou chegar na beira da praia e não vou poder entrar no apartamento, tem que voltar. Não que eu tenha um apartamento na beira da praia, né? Não, mas se você decidir arrombar a porta do apartamento para não perder tempo e voltar, né? Então, assim, os eventos do SST deveriam ter sido embarcados aí nessa nossa mala. Dia 10 de janeiro, o reloginho disparou, né? Estava zerado, por força da portaria conjunta 71 de junho do ano passado. Em outubro, dia 13 do ano passado, entrou o grupo 1, acima de 78 milhões. O SST já está com as informações hospedadas no CNIS, Cadastro Nacional de Informações Sociais, aguardando o trabalhador dessas grandes empresas consultar o Cadastro Nacional a partir de janeiro do ano que vem, certo, Gustavão? A metáfora com a viagem aqui é a seguinte: para o grupo 2 e 3, teve um tumulto ali criado pelo próprio governo, que ficou aquela dúvida: envia, não envia, coloca na mala, não coloca na mala, essas informações, né? E aí nós estamos em 2 de maio, amigo Gustavo. E aí eu pergunto agora para você de novo: devemos voltar nessa viagem nossa aí e colocar na mala aquilo que a gente não colocou no dia 15 de fevereiro, carga inicial? Sim. O que é que você acha? Sim, devemos colocar. E aí é possível que a gente a coloque na mala sem ter que voltar com o carro para o dia 15 de fevereiro. Olha que interessante. É como se você parasse na estradinha ali. Não vou continuar porque vale a pena eu parar aqui agora e recuperar a informação que eu não alimentei na minha mala, né? Pedir para algum ônibus aí, alguém trazer para mim, lá do ponto de origem, lá da minha casa, trazer, me encontrar aqui na estrada, e aí eu faço essa carga inicial. Olha que legal. Então, estamos aqui dia 2 de maio, sugerindo para o nosso amigo viajante, que não teve tempo, se enrolou, o cliente pisou na bola, voltou para trás, agorou ali o negócio, né? Aconteceu muito isso, viu, Gustavo? Muitas empresas de engenharia, contabilidade e medicina, que é o nosso tema aqui hoje, tiveram esse contratempo, esse mal-estar, né, com o cliente, porque estava tudo certo, carga inicial, envio dia 15 de fevereiro, né? E aí muita gente deu para trás e alguns outros compraram a briga, né? Embarcaram nessa de não fazer a carga inicial e se sujeitar à malha grossa da Receita Federal. Então, o primeiro ponto que eu queria destacar do nosso encontro aqui, Gustavo, é que no dia 2 de maio de 2022 é o dia da carga inicial. Para quem não a fez, no dia 25 de fevereiro, no dia 15 de fevereiro. O que você acha disso? Muito bom, Paulo, muito bom. As portas continuam abertas e as oportunidades também de se fazer negócio, de se destacar. Por quê? Como é social. Porque agora você consegue dizer para o seu cliente, para o seu interlocutor, né? De repente, não é o cliente direto, é um interlocutor, é um escritório de contabilidade, é um escritório de um colega de engenharia que está fazendo parceria, é um escritório da clínica de medicina. De repente, não é o dono da empresa, é um diretor, é um chefe de departamento pessoal que fez aquele primeiro contato ali contigo e tal. E aí agora você recupera essa interlocução e diz o seguinte: nós temos a portaria 2, igualmente conjunta, com poderes para tratar do calendário, cronograma, e foi disposto nessa portaria 2, interministerial, portaria conjunta com a Receita Federal do Brasil, Ministério da Economia, Ministério do Trabalho e Previdência, dizendo o seguinte: órgãos públicos enviarão os eventos periódicos, Gustavo, a partir de 22 de agosto. Seria 22 de abril. 4 mais 4, 8. Deram 4 meses. E 4 mais 4, 8, mais 4, 12. Deram mais 4 meses para a entrada de SST, né? Não dá 4 meses, dá um pouquinho mais, porque
dia 22, mais 8 dias de dezembro, dá 4 meses e 8 dias, né? Então, dia 1º de janeiro de 2023, os eventos da SST para órgãos públicos. Então, a portaria 2 não mexeu 1 milímetro no calendário do grupo 2 e 3, confirmando aquilo que nós tínhamos defendido aqui, né? Até de forma muito dura, né? Eu fui muito duro na época, tal, fiz umas piadinhas aí com esses entendimentos aí rasteiros, né? Mas aquela piada no sentido de que, não faz sentido, a piada foi para ficar jocoso mesmo, não faz sentido. Como é que o ministro do Trabalho vai dispor em ato singular aquilo que foi contratado em ato conjunto, coletivo? Não tem poderes para isso, né? Mas mesmo assim, muita gente embarcou. Mas, a despeito disso, Gustavo, a nossa orientação é a seguinte: retome as articulações, com quem quer que seja que você as fez lá atrás, retome as articulações, apresente a portaria 2 e apresente um plano de recuperação. Então, o envio hoje, no dia 2, é fundamental. Por quê? Porque os demais envios dos acontecimentos cotidianos dessa viagem que você parou hoje para fazer a carga inicial, os acontecimentos da viagem devem ser registrados quando acontecerem. Então, daqui a 100 quilômetros eu vou parar no posto para colocar gasolina. Você vai informar essa parada no posto. Teve uma alteração de fator de risco. Essa é a parada do posto. Esse é o acontecimento na estrada que importa ao trabalhador. É o registro das informações ambientais, biológicas, as informações administrativas desse trabalhador. Então, você só consegue colocar as informações ao longo da viagem depois que você enviar a carga inicial dizendo que está viajando. Esse é o problema de não envio da carga inicial, que eu chamo de cair na malha grossa. Você vai cair na malha grossa porque nem o envio você fez. O primeiro envio, o envio inaugural, a carga inicial. Então, faça hoje assim... Pois não. Só para frisar aqui para o pessoal, para que ninguém fique com dúvida. Então, mesmo que hoje, vamos supor que hoje um colega que está aqui nos assistindo, ele fecha contrato com o cliente, só que esse cliente ainda não tem as evidências, não tem o LTCAT, não tem o PCMSO, não tem as informações atualizadas. Ele deveria enviar de toda forma essa carga inicial, colocando os cadastros iniciais, colocando de alguma forma ali a ausência de fator de risco e depois fazer uma retificação quando esse laudo tivesse atualizado. E a segunda pergunta, ele deveria fazer isso, ele deve fazer isso, e a segunda pergunta, ele deve colocar que a carga inicial é a partir de 10 de janeiro. Sim ou não? Sim. Sim. Você quer deixar de enviar a carga inicial e cair na malha grossa? Ou você quer mandar a carga inicial hoje e não correr o risco da malha grossa? Sim, quero mandar hoje. Sim, a resposta é sim. Então, você manda hoje porque a carga inicial, pessoal, é aquela que diz que começou a viagem. Entendeu? E as cargas subsequentes são aquelas que vão registrar os acontecimentos da viagem que agora passa a existir. Okay? Então, se você quiser fazer os eventos, o envio dos eventos que vão acontecer em maio, junho, julho, ao longo do ano aí, e você não vai conseguir se você não tiver a carga inicial, ou seja, a carga inicial vai ter que ser enviada de todo jeito. O atraso já está dado. É menos pior enviar hoje e enviar os acontecimentos subsequentes da viagem. Quais são esses acontecimentos subsequentes da viagem? São aqueles que o Manual do E-Social determina que sejam informados. Então, todos os tags do evento 2220, 2240, 1005, 1000, 1200, 1210, são eventos importantíssimos para a SST e você precisa fazer esse envio especificamente dessa carga do 2240 e do 2220. Por quê? Porque as demais cargas você já fez. Os periódicos já foram enviados, né? Estão sendo enviados, né? As cargas iniciais dos primeiros eventos cadastrais foram enviados. E agora você precisa enviar o 2240 e o 2220. Por quê? Porque o nosso tema aqui hoje é a engenharia e a medicina, não é isso, Gustavo? Então, um primeiro ponto aqui no nosso encontro é marcar essa posição. Envie, ainda que precariamente, ainda que com ausências, ainda que de forma insegura, ainda que de forma precária. E aí você monta o plano de recuperação. É isso que eu chamei de plano de recuperação, né? O plano de recuperação é firmar o contrato com o seu cliente, acertar quem faz o que quando,
essa matriz de responsabilidades entre engenharia, medicina e contabilidade, arquitetar esse fluxo de quem faz o que quando, matriz de responsabilidade, e disparar a primeira execução, fazer o envio. E esse primeiro envio pode ser feito de forma não orquestrada, tá? Porque você está no sufoco, você faz o envio da forma que você tiver aí, pelo teu programa apartado de engenharia, com procuração digital específica, o teu engenheiro manda, ou a própria empresa manda pela contabilidade, ou a medicina manda de forma apartada. Nesse primeiro momento, eu entendo que você não deve se preocupar muito com essa orquestração. Você deve apagar o incêndio mandando carga inicial. E aí, no plano de recuperação, Gustavo, você estabelece, aí sim, você estabelece um calendário de tarefas, de trabalhos, de organização desses fluxos, né? De forma que daqui a 3 meses você faça a retificadora dessa carga inicial. Aí sim, com a segurança do dado primário, porque você refez o laudo, você refez a avaliação de campo, refez o inventário de risco, porque você aproveita, inclusive, a obrigação da NR1, então você faz 2 em 1, faz o inventário de risco e sustenta a informação que você colocou precariamente na carga inicial ou retifica nessa retificadora. Retificação, pessoal, é sobrepor a informação. A anterior, ela some. A retificadora sobrepõe. As subsequentes não sobrepõem. Por quê? Porque sempre vale a data do envio, a data da alteração daquele evento. Então, os demais envios que não são da carga inicial, elas vão compondo uma história no tempo. Por quê? Porque elas entram na história do trabalhador a partir da data da alteração. Consigo me explicar? Entendi. Paulo, eu tenho da data inicial. A data inicial, você está enviando hoje, dia 2 de maio, relativo ao período de competência, de obrigação, 10 de janeiro. Tá. Quando chegar lá no dia 10 de junho ou 30 de agosto, você retifica essa carga inicial. Novamente, recuperando a data 10 de janeiro de 2022. Entendi. Eu tinha essa dúvida com relação à retificação, porque assim, eu entrei em contato com o suporte do software que a gente utiliza na consultoria, e eu perguntei como que seria feita a retificação de uma informação. Ele falou que pelo software não era possível. Aí eu fiquei matutando, pensando se de repente eu teria que entrar no portal do E-Social para de alguma forma lá eu tentar fazer essa retificação. Mas agora clareou a minha mente com a sua explicação. Então, no caso, se eu enviei uma empresa lá em 15 de fevereiro, com a carga inicial de 10 de janeiro, dizendo que não havia exposição a determinado risco. Agora, em maio, eu finalizei o LTCAT e foi evidenciado que existe o fator de risco, existe a exposição. Eu faço um novo envio com a data de 10 de janeiro, é isso? Isso caracteriza a retificação, porque eu coloco 10 de janeiro o início da exposição, mas isso está sendo enviado hoje, 2 de maio. Aí ele vai sobrepor a informação anterior, seria isso? Sobrepor no tempo. Você sempre raciocina em termos de tempo. Então, assim, qual é a data que marca o ingresso desse registro? É a data 10 de janeiro. Se você está fazendo menção a essa data, ele vai sobrepor. Agora, se você mantém essa carga inicial, ou seja, o 10 de janeiro não foi sobreposta por ninguém, e chega dia 10 de agosto, tem uma alteração, trocou o CA, trocou o responsável, o marcador temporal é 10 de agosto, ou seja, permanece o registro de 10 de janeiro até 10 de agosto, e a partir de 11 de agosto, para o trabalhador, é composta uma nova informação, que é essa enviada a partir do dia 10 de agosto. Entendi. Nessa segunda opção que você dá, na sua explanação, eu estou construindo um histórico, que de 10 de janeiro a 9 de agosto eu tive uma determinada situação, e a partir de 10 de agosto para frente eu já estou tendo uma nova situação. Eu estou criando esse histórico laboral dele dentro da informação que foi enviada. Diferente do que eu te perguntei antes, que seria eu enviar novamente a informação, mas mantendo a data da carga inicial. Aí eu estou sobrepondo aquela informação e isso está sendo caracterizado no banco de dados lá do SPED
que isso é uma retificação. Não é isso? Isso. Só essa dica agora já fez eu ganhar noites de sono, porque eu estava preocupado com essa questão, inclusive porque, só para dividindo aqui com vocês, pessoal, e com você, Paulo, eu vou fazer a troca do software, né? Eu, durante esse tempo, usei um determinado sistema de gestão e que possibilita o envio para o E-Social, mas eu senti muita dificuldade com relação a suporte da empresa. Teve alguns momentos que o sistema não estava funcionando muito bem, então a gente quebrou muito cabeça, a gente se estressou muito, acabou até com um cliente lá tendo uma dor de cabeça, acabou perdendo o prazo do envio de uma CAT, porque o sistema não estava conseguindo enviar informação. Então, assim, foi a gota d'água, nós já tomamos a decisão, estamos contratando um novo software para agora cadastrar todo mundo nesse novo software e continuar fazendo a gestão, né? Então, eu estava com esse medo, porque assim, fazendo essa troca, de repente, essa questão de retificar uma informação, já que eu tinha enviado num sistema anterior, isso poderia dar algum conflito. Mas agora, entendendo que eu cadastrando essa empresa no novo software e eu enviando essa informação com a data da carga inicial, 10 de janeiro, eu estou fazendo uma retificação. Então, isso vai me livrar de um problemão que estava dando assim muita dor de cabeça. Boa. Muito bom, Gustavo. Não pega cliente não, meu amigo. Não pega cliente não. A sua missão é ficar rico em menos de 6 meses. Então, continue com essa missão aí de pé. Amigão, eu na minha limitação, eu sempre uso essa figura das metáforas e das comparações, porque elas ajudam no mnemônico, né? Imagina que na mala do meu carro eu tenho lá a mala toda dividida e essas divisões permitem que eu coloque um tagzinho, um lembretezinho da data. Então, assim, esse par de roupa eu coloquei na data tal. Essa minha garrafa d'água, esses meus itens de viagem, né, que estão na mala, tem datas. E aí imagina que no final da viagem eu vou colocando coisa, no final a mala vai estar cheia, só que eu consigo dizer que item da mala entrou em que dia. Entende? Então, se eu for escrever isso no tempo, eu, como leitor da minha mala, do carro, da minha viagem, eu vou pegar dia tal a dia tal, que compõe o meu período de viagem, 10 anos, né? Estou viajando há 10 anos, e cada novidade que apareceu na minha viagem, eu fui colocando uma data ali. Então, no final dos 10 anos, eu vou compor a minha vida de viajante, que no caso do PPP é a vida laboral. No meio da viagem, ou em alguns momentos da viagem, eu percebi que eu tinha colocado o item da mala errado, equivocado, eu tinha cometido um erro ali. Eu vou lá e retifico apenas esse item. Como é que eu retifico? Redatando, colocando a mesma data. Entende? Então, não é possível você fazer confusão de retificação com fatos novos. Os fatos novos sempre têm uma data que é distinta das anteriores, que é no evoluir das datas, né? Do calendário, do cronograma, né? Então, o imposto de renda, eu agora estou aqui em 2022, posso refazer a data do imposto de renda de 2019? O que você acha? Imposto de renda, estou aqui em 2022. Descobri um erro lá no meu imposto de renda de 2019. Já até recebi a restituição do imposto de renda de 2019. Posso retificar? Pode. Vou lá no ECAC, meu imposto de renda, e eu vou dizer, em 2019, esse registro aqui, eu altero e mando de novo. Quando eu fizer isso, o sistema está entendendo o seguinte, o que está aqui na base, hospedado, some, e o que passa a valer para 2019 é essa retificadora feita em 2022. Certo. Percebe e se ela vai ou não incidir num imposto a mais ou a menos, se for a mais, depois eles mandam a fatura. Não, né? Assim, o desdobramento jurídico, né, com os efeitos jurídicos, né? Assim, eu estou preocupado agora com as datas, né? Só essa questão das datas aí, Em 2022 eu posso retificar 2019? Pode. Claro que com as suas consequências jurídicas, né? De repente eu tenho que pagar imposto, não era para me restituir, ou o contrário, era para ter uma restituição maior. Pode ter uma restituição maior. Agora, em 2022, eu tenho que mandar o imposto de renda em 2021.
Isso não é retificar nada, isso é enviar. Enviar com atraso. Entende? Então, quem está enviando agora carga inicial do 2220, 2240, que deveria ter sido até 15 de fevereiro, vai enviar com atraso. Mas não vai cair na multa, na malha grossa por deixar de enviar. E se pagar algum auto de infração, vai pagar com valor bastante reduzido, porque foi espontaneamente saneado pelo contribuinte. Porque o auto de infração da Receita Federal, ele muda em função de quem está provocando aquele saneamento, né? Uma vez que há um não cumprimento, um inadimplemento tributário, né? Deveria ter feito a carga inicial e não fez. E essa deduragem aí, né, foi feita pelo fisco, que é chamada de ofício, aí a multa é cavala. Entende? Agora, se espontaneamente o próprio segurado, o próprio contribuinte vai lá e diz, pisei na bola aqui e tal, estou mandando em maio, era para ter mandado em 25 de fevereiro, cara, fica bastante tranquilo, né? Então você fica livre de dois grandes problemas. De três grandes problemas, né? De estar inadimplente e estar com aquele fantasma da malha grossa, de pagar um valor muito alto, que se cair na malha grossa vai ser multa de ofício, auto-infração de ofício, que é maior, e o terceiro é que você destampa o tubo para conectar os eventos subsequentes. Você só pode enviar o evento de julho, agosto, setembro, se tiver a carga inicial. Entende? Então, sim, os exames admissionais dos trabalhadores desse período tem que informar no 2220. Os periódicos têm que informar. Pessoal, 2220, 2240 é por NIT, é por trabalhador. E você só consegue fazer essa alimentação cotidiana se tiver o que eu chamo de destampado ali a rolha da carga inicial. Você falou algo agora que eu achei muito interessante, que é que eu já vou rever a questão das propostas com relação a alguns clientes, né? Acho que essa dica deve servir para os amigos também. Porque, assim, você falou agora, tem que mandar tudo que está para trás. Então, daqui para frente, se eu negocio um contrato de prestação de serviço, de gestão de SST, de envio do nosso escritório, enviando as informações para o e-social de determinado cliente, e eu pego essa empresa do zero, eu tenho que vender para ele que eu vou fazer a gestão daqui para frente, mas eu tenho que auditar o que está daqui para trás. Perfeito. Então, de repente, se antes eu cobrava um determinado valor X mensal para fazer essa gestão, de repente eu vou ter que cobrar um valor para verificar o que está para trás. Porque imagina pegar uma empresa, uma indústria, sei lá, com 150 funcionários, 200 funcionários, que não enviou nada, e chega agora, e tem uma grande rotatividade, e chega agora, 2 de maio, e Gustavo, eu quero fechar contrato com a sua consultoria. Tá, nós vamos iniciar aqui a gestão, nós vamos enviar as informações. Espera aí, mas o que aconteceu de janeiro até agora? Pode ter muitas movimentações que aconteceram, admissões, demissões, funcionário que mudou de setor e houve mudança de risco, né, de exposição. Então, dá um trabalhão voltar e olhar essa informação que está para trás, do que pegar do zero e começar daqui para frente. Então, algo que você fala, é mais uma oportunidade e mais um argumento de você vender o serviço e... Agora imagina que esse teu espanto aí, nós não estivéssemos no dia 2 de maio, fosse dia 2 de dezembro. O para trás será muito maior. Sim, é o ano todo, né? Então, é verificar toda a movimentação para trás. Então, mas quanto mais a carga inicial demorar, pior. Sim. Porque mais você se aproxima da malha grossa, mais se aproxima da multa de ofício e mais complicado fica recuperar a informação originária. E quanto mais demora, pior fica para a empresa também, fica pior para o empresário. Porque, por exemplo, já está na minha cabeça aqui, diante dessa situação agora, quando eu for negociar um contrato, eu dizer, amigo, daqui para frente, a tabela que eu uso de precificação do serviço, a depender do número de funcionários, da atividade e do risco, é esse valor aqui. Isso é para eu gerir daqui para frente.
Agora, tem um trabalhão para trás e eu vou te cobrar aqui a parte para eu verificar isso e enviar e levantar todas essas informações, né? Auditar tudo que está para trás com a tua contabilidade, com o teu RH, com o departamento pessoal. Então, até com o setor de produção, de repente, que às vezes tem informação de mudança de trabalhador de um setor para o outro, que só o pessoal da produção que vai saber. Então, dá um trabalhão gerir tudo isso. Perfeito. Já é algo que eu já vou mudar aqui a partir dessa conversa que a gente está tendo aqui, porque já me abriu os olhos para uma situação que é crítica, para quem não entrou ainda, né? E que precisa organizar. Então, pessoal, a gente aprofunda essa abordagem em alguns infoprodutos nossos aqui, alguns cursos que a gente chama de programa de capacitação e aperfeiçoamento profissional. Estamos aqui dando alguns conteúdos, obviamente com a superficialidade de um momento aqui muito rápido, né, um momento de live, né? Mas ao longo do curso, aí vocês vão ter a oportunidade de verificar aqui na bio e tal, como é que esse curso está estruturado, né, esse programa de capacitação, e vocês vão poder aprofundar, tá bom? Lá a gente faz um aprofundamento. Só que aqui, Gustavo, eu preciso dar algumas notícias, né? Então, a primeira notícia é raciocínio em termos de início da viagem, andamento da viagem. Quanto mais distante você tiver do ponto de origem, distante no tempo e no espaço, mais ônus, mais dificuldade você vai ter, e por isso você tem que cobrar, o Gustavo lembrou bem, vai ter que cobrar esse esforço aí adicional para recuperar esses dados da viagem, que começaram lá atrás, e você hoje tem que recuperar essas informações lá do início da viagem. Para quê? Para que seja garantido o ingresso das informações subsequentes ao longo do porvir, né? Ao longo da viagem que continua. Por quê? Porque o trabalhador está vivo, né, pessoal? Essa informação é muito importante, viu, Gustavo? O trabalhador está vivo. Por que pareça, essa é a informação mais importante, né? Ele estando vivo, é possível que ele fique doente. É possível que ele se acidente. E é possível que ele precise fazer um requerimento de aposentadoria por condições especiais do trabalho. A gente associa essas informações, Gustavo, a especial, né, cara? Sim. Só que isso é fundamental para garantir direitos ao trabalhador. Todos os direitos. Não apenas no campo previdenciário, mas no campo civil, no campo trabalhista. Né? Então, sim, essas informações, se elas não existem lá no CNIS, porque não foram veiculadas a tempo e a hora, né? Conforme calendário, cronograma, nós estamos diante aí de um problema muito maior para a empresa, que as empresas não se percebem, né? Elas não se apercebem disso. E os profissionais também, pelo jeito, não, né? Ah, não, se atrasar não vai dar nada, porque é coisa da receita. Não, meu amigo, isso aqui tem a ver com o direito do trabalhador. Se o trabalhador chegar na justiça e o advogado da parte, advogado dele, exigir não, pedir e o juiz conceda que a empresa entregue as informações em meio eletrônico, lascou, meu amigo. A empresa está dizendo com todas as letras, ó, aqui é uma zona, aqui não tem informação nenhuma, aqui não tem nada. Agora imagina que essa ação é uma ação por indenização, por acidente de trabalho. Uma amputação, uma queimadura, um óbito. Então, assim, pessoal, esse lance de perfil prossográfico, 2240, 2220, a gente está reduzindo muito o debate quando a gente fala em aposentadoria especial, tá? Isso aí é um cabelinho nessa coisa aí. O mais importante aí é o seguinte, evidências objetivas produzidas pela própria empresa, com natureza jurídica, Gustavo, de confissão de dívida, natureza jurídica constitutiva de direitos, a partir das informações que deixaram de ser enviadas pela própria empresa, seu juiz. E qual o argumento que a empresa vai ter para dizer que não enviou nada? Ah, não, eu pensei que não era para enviar, porque o ministro Onyx, não sei o quê, tem um live aí do Paulo Rogério, chamando de galinha sem cabeça, não sei, meu amigo, nada disso vale nada para o juiz. O juiz quer saber o seguinte, cadê o registro do empregado Paulo Rogério, não sei das quantas, cadê o registro dele? E registro não é carteira assinada, porque o registro agora é um registro bastante rechonchudo, né? Antigamente era só carteira assinada, né, Gustavo? Ah, cadê o registro? Aqui, carteira assinada, salário mínimo. Meu amigo, eu estou falando de onde ele trabalhava, qual o estabelecimento, qual que não é preponderante, qual o grau de risco, qual o fato.
Tinha fator de risco? Quem físico biológico? Mecânico e acidente vai entrar o ano que vem. Mas por que vai entrar mecânico e acidente se o PPP é só para aposentadoria especial? Exatamente por isso. Exatamente por esse motivo, porque o PPP serve para 1 milhão de coisas, inclusive para aposentadoria especial. Então, um esforço que eu estou fazendo aqui, o amigo Gustavo está me ajudando muito aí nessa tarefa aí, é dizer o seguinte: existe uma profundidade nesse assunto, amigos. Cuidado com live, cuidado com essa visão rasteira, cuidado com esses professores aí que aparecem na internet, dando uma visão muito rasteira da coisa. Então, enviar, não enviar, isso aí é o mais fácil, cara. A questão objetiva é: quem é o meu responsável técnico para sustentar aquilo que eu deixei de informar? Hein, Gustavo? Sim, Paulo, sem dúvida nenhuma. Se eu embarquei na conversa de que não envio porque isso é assunto de medicina, de engenharia, que o contador brigou com o engenheiro, o contador disse que a FENACOM mandou uma cartinha de repúdio dizendo que isso não é coisa de contabilidade, é esse converseiro aí. E no final das contas, Gustavo, apenas o representante legal da empresa responde criminalmente. Essa conta, nem eu nem você vamos pagar, porque nós alertamos. Foi publicada a portaria lá em fevereiro. No mesmo dia, fizemos uma live e você começou a alertar: pessoal, cuidado, que não foi alterado o cronograma do E-Social, o calendário do E-Social não foi alterado, continua valendo tudo, as empresas têm que enviar, não entrem nessa jogada, não entrem nesse negócio de só janeiro de 2023. Aí foi preciso vir a publicação da portaria 2 para escancarar aquilo ou como você disse, colocar a cabeça da galinha que estava sem cabeça. Então, assim, você alertou, né, nós alertamos, eu passei isso para as contabilidades que são parceiras do nosso negócio. Graças a Deus que elas atentaram, entenderam e continuaram conscientizando os seus clientes. Então, por isso aí, por a gente sustentar, mostrar de fato o embasamento, né, da lei, da portaria, tudo direitinho, a gente conseguiu manter os contratos, manter os clientes e estamos tranquilos com relação a essa questão do cumprimento da data da carga inicial, né, de todo esse momento agora desafiador. Aí o amigo perguntou aí: Renato, boa tarde, como fica essa situação dos contadores informarem aos seus clientes que como foi desobrigado de fazer os envios e somente será cobrado em 2023? Não, os contadores vão responder por uma escolha que eles fizeram, não foram todos, né, pessoal? Alguns contabilistas embarcaram aí nessa instrução, nessa portaria, na portaria 334, salvo engano, e a IN 1010 do INSS embarcaram nessa de que foi adiado para 2023. E aí tem que assumir, né, cara? Assim, o contabilista é o cara de confiança da empresa. E chegar aí, minha sugestão honesta mesmo, chegar para o cliente: ó, foi um tumulto, teve aqui uma confusão, o governo entrou no esquema, a FENACOM entrou no esquema, eu efetivamente fiquei ressabiado, fiquei em dúvida, fiquei inseguro. Quer dizer, quando o cliente percebe que o seu prestador de serviço tem esse nível de responsabilização, de tranquilidade, Gustavo, você não ficaria satisfeito com um profissional desse, cara? Né? Sim, o cara chega, ó, sim. Sendo sincero, assim, sendo honesto. Meu amigo, assim, ó, eu avaliei mal, eu não... Hein, Paulo? Convenhamos também, não é fácil para eles. A verdade é essa, né? Porque fica de um lado uns falando uma coisa, do outro lado outros falando outra. Em quem acreditar, como é que eu vou interpretar, o que é que eu vou sustentar, né? Então, essa assim, deve ser sim a postura. O primeiro ponto é esse: assumir a Mérida, o Mérida, né? O Renato Mérida está colocando, ó, como é que fica a situação dos contadores? Vai ter que assumir, velho. Assim, eu como engenheiro também vou ter que assumir minhas besteiras ali, que eu fiz um cálculo errado,
coloquei um coeficiente de segurança muito alto, porque o nosso amigo contador, na verdade, ele colocou um coeficiente de segurança. Porque ele sabia que a empresa não tinha nada para informar. Imagina, padaria, o seu Antônio das Couve, é grupo 2 e 3, velho. É empresa com empregado, 2 empregados, então assim. Então, o próprio contador, ele verificou o seguinte, nós apostamos de que isso não ia entrar, nós apostamos que a pressão política ia ser vitoriosa, nós entendemos como vitória política, porque a própria Finacom fez propaganda, vitória, vitória, conseguimos adiar para 2000. A própria Finacom, que é a Federação Nacional dos Contabilistas, né, Renato Mérida. Então, assim, o primeiro ponto é assumir isso. Houve aqui uma solução de continuidade, o que era para ser prorrogado não foi, a portaria não tinha poderes para isso, e agora vem a portaria conjunta dizendo sim, é obrigatório. Segundo passo é, assumindo isso, Gustavo e Renato, assumindo isso, partir para um plano de recuperação. Então, o nosso amigo contador, o responsável pelo escritório de contabilidade, que é quem tem a confiança da empresa, precisa tomar rédeas, né? Por isso que eu entendo que esse envio deve ser feito pelo escritório de contabilidade para grupo 2 e 3. Por quê? Porque é quem tem a confiança da empresa. O escritório de engenharia e a clínica de medicina são contratados por intermédio dessa contabilidade, Gustavo. E é por conta dessa insígnia, né, de confiança, né, esse voto de fiduciário, né, é por conta dessa fidúcia entre o contratante e o escritório de contabilidade que eu voto pelo envio. Mas é só um voto, né, pessoal? Eu voto pelo envio consolidado, agregado, coordenado pela contabilidade, porque ela tem condição de fazer o fechamento de todas as arestas da informação contábil. Se a engenharia fizer por procuração digital o envio direto, se a medicina fizer por procuração digital o envio direto, bypassando a contabilidade, vai bypassar todas as variabilidades da informação contábil que deveriam ser apuradas pela contabilidade. E é muito possível que se envie de forma direta erros que, do ponto de vista da engenharia, não são erros, mas que, do ponto de vista da contabilidade, são. Entende? Então, é possível que a medicina envie diretamente e atenda lá a ética médica, a engenharia atenda lá os seus conceitos e suas definições de engenharia, de laudo e tudo mais, só que essas definições estão dentro de cada caixinha, lá da medicina e da engenharia, que é tudo aquilo que o E-Social veio a transformar, né, Gustavo? O E-Social veio exatamente para integrar as áreas. Se você mantém as áreas desintegradas, desarticuladas, você vai perpetuar o erro. Então, aquele engenheiro que fez o cálculo do NEM, eu dou sempre esse exemplo, porque é um exemplo, assim, fatídico, né? Aquele cálculo do nível de exposição normalizada para ruído, o nível de aceleração resultante normalizada para vibração. Essa normalização depende de uma variável que não está no campo da engenharia, que é a hora extra. Esse laudo que está dizendo que o EPI é eficaz depende de notas fiscais de compra de EPI que não estão na esfera da engenharia. Esses exames médicos lá do 2220, que podem ser enviados de forma direta, né, com procuração digital. Pessoal, procuração digital, quem passa é o responsável legal da empresa. Mas quem continua respondendo criminalmente é esse representante legal. Então, não se transfere responsabilidades. Você transfere tarefas. Então, a tarefa da empresa, na pessoa do representante legal, essa tarefa é de responsabilidade desse representante legal. Esse representante legal transfere a tarefa, mas continua com a carapuça de responsável legal pela empresa. E se verifica que há uma informação no 2220, que é de monitoramento biológico, que não se sustenta na contabilidade, porque não atende princípios contábeis, quem vai responder é esse representante legal, que deveria ter colocado o contador para fazer essa articulação
da vestimenta contábil dos dados de medicina. O contador fazer a verificação por auditoria interna, por controle de processos, por fluxos internos, por auditorias internas, por matriz de responsabilidade, por integração de áreas, um circuito de verificação interno antes do envio, para garantir que as informações de natureza de engenharia, pessoal, não é que o contador vai produzir informação de engenharia, nem produzir informação de medicina. É que o contador, o contabilista, vai vestir a roupa contábil nessa informação que continua sendo de engenharia e medicina. Consigo me explicar, Gustavo? Sim, Paulo, sim. De fato, existe essa articulação total da contabilidade com essa informação que é prestada dentro do E-Social, né? Há um impacto direto naquilo que vem sendo enviado nos cadastros iniciais de cada trabalhador, nos eventos periódicos. Isso acaba trazendo um fechamento com essas informações desse ST, né? Então, a necessidade dessa comunicação, desse envolvimento, né, dessa equipe multidisciplinar, vamos dizer assim, que precisa atuar nessa gestão. Engenharia, medicina, contabilidade, a produção da empresa, a gestão, todo mundo tem que estar envolvido, né, no gerenciamento dessas declarações que vai para o SPED. Então, o nosso encontro aqui hoje, o tema é esse: medicina, engenharia e contabilidade. A minha posição, viu, Gustavo? A minha posição é que para essas empresas do grupo 2 e 3, pessoal, o grupo 1 não passa por esse perrengue, por quê? Porque tem software integrado, tem um ERP, né? Um Enterprise Resource Preview, que é um software que engloba todas as dimensões da contabilidade, não apenas a folha de pagamento. Então, pega todas as dimensões de contabilidade. Então, você tem grandes softwares, né, chamado ERP. Essas empresas grandes têm pessoal próprio, tem medicina própria, engenharia própria, contabilidade própria, tem assessoria jurídica, tem é uma empresa grande, né, cara? 78 milhões de faturamento é uma empresa grande, né? Agora, grupo 2 e 3, essa situação fica periclitante, por quê? Porque você tem softwares apartados. E é por isso que o Gustavo trocou o software. Por quê? Porque como são softwares apartados, você tem uma lógica no software de folha que deve se conversar, deve se conectar com a lógica do software apartado. O que é software apartado, pessoal? É aquele software dedicado, escravo, exclusivo para uma determinada área. É software de medicina ocupacional. É software de engenharia, para dar suporte à alimentação do E-Social. Então, foram criados no mercado vários softwares, que eu chamo de softwares apartados, né? E aí, o contador é peça-chave nisso aí. Chave. Por quê? Porque é o cara que, no final das contas, tem a confiança da empresa, confiança para indicar as empresas que devem ser contratadas de engenharia e medicina e para indicar qual software esse escritório de contabilidade vai escolher. Então, além dessa questão contábil, né, estrito senso, né, de entender a roupagem contábil da informação, tem essa questão gerencial, né, que tem a ver com a mensageria, tem a ver com controle de procurações digitais. Isso é um angu, velho. Isso é um angu. Então, além de procuração para quem, para qual período, relativa a que tag, que evento, isso tem a ver com o quê, isso rastreia com o quê. Quando cai na malha fina, não tem essa coisa de, foi ele, foi tu, foi eu, não tem isso. Tem a empresa e o representante legal, que fez uma mensageria, que por estratégia interna, esquartejou a mensageria com 3 emitentes, né? Enviadores aí de envio, né? De eventos, né? Então, para administrar isso, cara, é um angu, velho. É um angu, não é algo trivial, não. Então, para evitar isso, tem que estar na mão do contador, e o contador tem que colocar isso no preço. Então, os amigos contadores que estão nos ouvindo aqui, assumam essa postura
que é uma postura além de ser uma postura eticamente louvável, é uma postura financeiramente rentável, né? Porque você vai incluir no pacote de serviços de escrituração contábil as informações produzidas pela engenharia e medicina, mas que continuam sendo contábeis. E que por isso você dá a palavra final. Dar a palavra final quer dizer, tirarei meu cliente da zona de risco. Porque eu percebi que o engenheiro é muito bom em ruído, mas não consegue fazer esse muito bom em ruído, em engenharia, se transformar em muito bom contábil. Por quê? Porque ele precisa apurar se teve ausências não justificadas nesse mês. Quando tem ausência, Gustavo, entra no cálculo do NEM ou não? O trabalhador não foi trabalhar uma semana lá. Entra no cálculo do NEM ou não? Porque a gente só fala em hora extra, né? Aí, não, teve hora extra, sim. E o outro lado? E quando o cara não vai trabalhar, como é que fica? Quem sabe disso? Né? Outra coisa, o cara trabalha no escritório. Nesse mês ele foi para campo. No outro mês ele foi para outro estabelecimento. No outro mês ele voltou para o escritório. Essa dinâmica toda, quem vai controlar isso? Assim, a informação de alocação é a contabilidade que tem essa informação. E assim, é uma dinâmica muito grande, assim, é perigosíssimo esse lance de procuração digital para envio direto. Por quê? Porque isso pressupõe um nível de articulação muito alto, que não existe entre prestadores de serviço de medicina e engenharia com o escritório de contabilidade. Então, eu estou colocando minha opinião aqui, pessoal, minha opinião do que eu conheço aí das empresas, né? Então, estamos falando de grupo 2 e 3, cujo nível de organização é baixo. A gente sabe disso. Se o nível de organização é baixo, você vai jogar para o engenheiro e para o médico, ampliar esse nível de desorganização, porque vai ser mais duas interfaces de controle que não existem, né? Com essa dinâmica que nós estamos falando aqui, que é a dinâmica de fechamento de folha, né? Todo mês fecha uma folha diferente do mês passado, com um monte de entrada e saída de gente que foi, que deixou de ir, com falta, sem falta, com hora extra, gente que foi para o escritório, voltou, gente que ficou na rua, naquele mês que eu trabalho externo, no outro mês volta para trabalho interno. Nessa dinâmica toda, a contabilidade precisa colocar essas informações dentro de um mesmo tabuleiro e fechar a questão. Este tag vai ser o tag código 4 no evento 1200. Sim, é especial. E eu, contador, vou colocar no evento 1005, que é especial, mas não paga o tributo, porque a classificação tributária é optando pelo simples. Eu vou fazer o cálculo do KNAI preponderante, que eu vou depender da engenharia, mas a palavra final é minha aqui. Se essa rubrica desse trabalhador, se essa diária vai entrar como rubrica tributável para o imposto de renda ou não? Tributável para a contribuição social ou não? Olha assim, Gustavo, a quantidade de cabelo que tem nesse negócio aí. Sim. Então, transferir tudo isso, parece que você está se livrando de um problema, mas, na verdade, você está criando um grande problema, porque procuração digital não tira do representante legal a responsabilidade, continua sendo ele o responsável. E responsável pelo quê, Gustavo? Não é pela aposentadoria especial, não é pelo tributo, é pela informação patrimonial do trabalhador, que pode ser a qualquer momento hoje exigida nos tribunais. Porque os advogados, pessoal, estão requerendo aos juízes que as empresas tragam o ID, o recibo eletrônico, do envio das informações e a própria informação desses meses para ação de indenização, cara. Que não tem nada a ver com a aposentadoria especial. Agora imagina que quem fez essa informação foi o médico, o outro lá foi o engenheiro, tudo sozinho, mandou por via direta e não fez nenhum tipo de consolidação disso, nenhuma validação interna, né? Simplesmente mandou a informação dizendo algo que é muito ruim para a empresa, porque no final das contas nem era para ter aquela informação naquele mês, ou era para ter de forma distinta, né? Não sei se eu estou atrapalhando ou ajudando, Gustavo. Não, Paulo, é isso aí. O risco, ele existe.
os profissionais precisam se conscientizar de toda essa dinâmica. E é isso aí, você falou, de fato é verdade. Temos que ter sim, os olhos abertos, e a empresa ela precisa escolher bem os profissionais que ela contrata para tomar conta fazer gestão dessas informações, né? Minha proposta é essa, amigo. Faça um envio hoje, amanhã, o máximo, carga inicial, manda o que tiver, estabelece um plano de recuperação, junto com esse plano de resgate das informações passadas, né, que o Gustavo lembrou a gente aqui. São 2 preços, né? O preço para recuperar isso passado e o preço para enviar de forma consistente, com a menor vulnerabilidade possível, né, do ponto de vista jurídico, fiscal para a empresa. Né? E aí você ganha tempo, ganha o cliente, se estabelece, faz a produção das informações retrospectivas a 10 de janeiro e alimenta as informações que estão por vir. Porque agora você tem a carga inicial que já foi enviada e agora você está habilitado a enviar os demais registros do mesmo evento, né? Então, o 2240, pessoal, continua sendo enviado. Então, você vai fazer 3, 4, às vezes até mais de 5 eventos do mesmo trabalhador, 2240, né? É igual a CAT, né? Se tiver 5 ocorrências de CAT, são 5, 2210 para o mesmo trabalhador no mesmo mês, né? Enfim, paciência, é a vida como ela é, né? Agora, Gustavo, lembrando que nós temos órgãos públicos, pessoal, que aí você tem um tempo de maturação que você não vai levar essa pressão para o prefeito nem para o presidente da Câmara dos Vereadores, né? Você vai levar aí, esse relato aqui, ó, vai levar para ele, ó, para não chegar nesse nível de ter que fazer um plano de recuperação, um plano de resgate, já vamos partir agora. No mês de junho, a gente começa um trabalho de forma que em janeiro de 2023 estejamos aptos a enviar e você ganhar voto. Muito importante esse discurso, pessoal. Falar para o prefeito que ele vai ter... como é que eles chamam? Eles chamam de mostrar serviço. Eles vão ter o que mostrar serviço. Então, prestar contas é algo que o prefeito não gosta muito, mas o prefeito esperto, ele usa o prestar contas para dizer, eu sou diferente, eu sou tal. Então, prestar contas virou um verbo positivo. Mostrar serviço já é positivo por definição, né? O cara está mostrando serviço. E qual é o mostrar serviço? Ganhei a Associação dos Servidores Públicos, porque agora o servidor público passa a ser importante para a administração pública. Olha que interessante. Então, o SESMIC, você que é consultor na área de engenharia, contador, na área de medicina, você está se aproximando dessas entidades, desses órgãos públicos, dizendo, dá para a gente fazer o LTCAT e o PPP. São obrigatórios? São. Tem nada a ver com a social. Tem nada a ver com a social. Olha que interessante. Se tiver regime próprio de previdência, tem que fazer o LTCAT, como a gente conhece, para empregado da empresa privada mesmo, como se empresa privada fosse, Gustavo. Então, tem muitas nuances, pessoal. Tem muito negócio a ser feito aí com esses órgãos públicos, porque eles são obrigados a fazer LTCAT e PPP, independentemente do E-Social, e são obrigados a fazer o E-Social quando tiverem servidores regidos pela CLT. Pelo RGPS, né? E mesmo que não seja regido pela CLT, eles são obrigados pelo RGPS, que é o Regime Geral de Previdência Social, que diz que o vereador está vinculado ao RGPS, mas não é seletista. Diz que o prefeito está vinculado ao RGPS, mas não é seletista. Nessa situação, envia ou não envia o E-Social do SST? Sim. Envia. Mas a prefeitura tem regime próprio. É uma cidade grande que tem regime próprio. Tem que fazer o LTCAT de todo jeito, mesmo não tendo o E-Social para enviar. Então, assim, pessoal, nós preparamos um programa de capacitação e aperfeiçoamento profissional que nós aprofundamos essas vertentes aí relacionadas à medicina, engenharia, contabilidade, direito. Fazemos esse debate aí sobre modos de organizar esses fluxos com o representante legal e seus prepostos da engenharia, da medicina e da contabilidade, como esses prepostos devem se organizar, né? E quais são as soluções possíveis, né?
Claro que envio direto é uma solução, claro que é. Eu estou dizendo que é uma solução trabalhosa, perigosa, mas é uma solução, certo, Gustavo? Eu não estou dizendo que não deve enviar, que está errado, nada disso. É possível que determinadas empresas, nessa articulação, esses 3 prepostos, engenharia, medicina e contabilidade, grupo 2 e 3, pessoal, estou falando de empresinha pequenininha. Esses prepostos vão dizer o seguinte, ó, deixa comigo, a gente manda e a gente segura a onda, beleza? E aí faz um contrato de pós-vendas. Se cair na malha fina, quem responde? Agora, por experiência, eu digo o seguinte, é muito mais negócio concentrado no contador. Porque no contador já está concentrado. Fora isso, pensa em órgãos públicos. E órgãos públicos ampliando para regime geral e regime próprio. Sabendo que em qualquer caso tem que ter LTCAT e PPP. Qual é a mudança? Que o LTCAT e o PPP, para quem é RGPS, você envia o 2240, que é o LTCAT. Envia o 2220, que é o módulo de medicina, né, Gustavo? Então, o órgão público, pessoal, obrigatoriamente vai precisar de você. Com ou sem E-Social. Regime próprio. Não tem E-Social. Não tem E-Social de SST, né, pessoal? Tem um E-Social para os outros eventos lá, né? E aí vai precisar de engenheiro e médico também, e o contador. Porque lá nesses outros eventos também tem informação de engenharia e medicina. Então, mesmo no regime próprio, Gustavo, vai precisar de muita engenharia e medicina, mesmo que não se envie os eventos SST. Mas mesmo no regime próprio, tem que fazer o LTCAT e o PVP, meu papel, pessoal. Isso está claro para vocês, tá? Mesmo no regime próprio, vai ter que fazer o LTCAT e o PVP, papel. No regime geral, para órgãos públicos, aí tem que fazer tudo mesmo, né? Porque tem que fazer o E-Social, tem que fazer o 2240, tem que ter o LTCAT. Não, eu estava só visualizando aqui e imaginando. A oportunidade ela é imensa, né? É um mar azul de oportunidades para os profissionais que operam SST. Essa entrada dos órgãos públicos ela vai gerar uma demanda gigante de serviços, porque essas entidades, esses órgãos, eles não fazem gestão de SST. E eles nem sabem para onde vai, como deve ser feito. Então, se antecipar, ter o conhecimento, saber fazer a abordagem correta com esses órgãos, vai fazer os profissionais gerarem muitos negócios, e grandes negócios, né? Porque imagina você pegar uma determinada prefeitura de uma cidade, mesmo que não seja uma grande cidade, uma cidade de médio porte ou de pequeno a médio porte, isso gera um serviço gigantesco que você vai passar meses e meses para poder finalizar. Então, na verdade, Paulo, o que eu enxergo e o que eu tenho verificado é que está faltando profissional de SST. Está faltando profissional capacitado, profissional que domine essas temáticas para entregar a solução, porque o problema está aí. E eles vão atrás de profissionais que precisam resolver esses problemas, né? Então, eu enxergo, como sempre, as oportunidades nos problemas e eu vejo uma grande oportunidade na SST. Sem dúvida nenhuma, é um momento muito fértil. Eu tenho vivenciado isso, tenho testificado isso na prática e testifico aqui para os colegas que estão nos acompanhando que aproveitem essa grande oportunidade.